do Norte. Fui designado pelo pastor Maurício Augusto, líder do Ministério do Arrependimento Santo Brasil, para pregar o Evangelho aqui no Nordeste, mais precisamente no Rio Grande do Norte. E nós temos como líder do ministério o profeta David Ward, conhecido como profeta da chuva, um homem que Deus tinha honrado grandiosamente na África. Ele era um médico cientista que largou a carreira para pregar o Evangelho. E desde quando ele largou sua carreira para pregar o Evangelho, Deus tem liberado palavras proféticas profundas e amargas para as nações. Inclusive, ao término do culto, eu quero distribuir para os amados alguns DVDs do Ministério do Arrependimento Santo Brasil com 11 mensagens. E uma dessas mensagens é uma profecia que já está em vigência no Brasil, que é chamado Zika vírus. Em 2014, quando o profeta David Ward esteve no Brasil, ele denunciou o pecado e a queda da igreja e falou que por causa dos pecados da igreja, Deus estaria mandando um juiz ao Brasil. Ele relata nessa profecia que Deus enviaria insetos que morderiam os brasileiros e os brasileiros gemeriam e chorariam de dor. 2 anos depois, nós vemos o Brasil ser assolado por doenças jamais vistas. Ou se não foram vistas, no Brasil, pelo menos em algum lugar do mundo, elas já assolaram. Temos visto Zika vírus trazendo a microcefalia, fazendo com que crianças, desde o ventre das suas mães, tenham uma vida inteira afetada. Temos visto chikungunya, dengue e agora o H1N1, que vem assolando o Brasil novamente. Nós vemos também que o Brasil agora tem sofrido um caos político, econômico e social. Ou seja, as mãos poderosas do Senhor, a ira de Deus está sobre a nação brasileira por causa do pecado do povo dele. Falamos muito em poder de Deus, falamos muito em avivamento, falamos muito em salvação de almas, mas nós não conseguimos ver essas coisas na nossa igreja. E Deus, infelizmente, para chamar a atenção dele, ele tem usado juízos para despertar a igreja. Amados, estamos vivendo um tempo caótico. Já não há mais tempo para podermos ficar pensando em coisas humanas. O tempo agora é de tentarmos alinhar a nossa vida ao tempo de Deus, porque logo, logo o Senhor está vindo. Não vai demorar. Antes de entrar nas Escrituras, eu quero relatar para os irmãos um sonho profético que me marcou muito há quase 2 anos. E por mais que faça 2 anos, em todos os lugares que eu tenho oportunidade de pregar, eu quero relatar para os irmãos o que o Senhor me mostrou acerca do dia poderoso que está para vir sobre a terra. Mais ou menos no mês de julho de 2014, depois de sair do culto de Santa Ceia, eu me dirigi ao apartamento onde eu estava dormindo, pois nessa época eu ainda não era casado com a irmã de Nádia, era apenas namorado dela, e vinha de Caiçara do Vento para cá, passar alguns dias com ela. E nesse dia, depois do culto, eu fui para o apartamento, li alguns livros, como de praxe gosto de ler, e fui dormir. Por volta das 4h20 da manhã, o Espírito do Senhor vem sobre mim e me leva até a rua Emetério. Todos conhecem a rua Emetério. E enquanto eu andava por aquela rua, eu podia ver que estava acabando o dia, o sol já estava se pondo porque o horizonte já estava na cor laranjada. E na medida que escurecia, eu via as estrelas do céu se moverem e ficarem ao lado do sol. Uma fila à sua direita, uma fila à sua esquerda. E aquilo me chamava a atenção e eu fixava os meus olhos para isso, porque humanamente falando, ou cientificamente falando, é impossível as estrelas se reunirem ao lado do sol. E quando eu fixava os meus olhos naquele evento que acontecia nos céus, eu vi que o sol repentinamente desaparecia e bolas de fogo saíam daquelas estrelas e abatiam a terra. E quando eu olhava para aquela rua onde eu estava, eu via pessoas queimando, gritando e chorando, desesperadas. Enquanto elas se queimavam e enrolavam no chão na tentativa de que o fogo se apagasse, mas o fogo os consumia. E quando eu acordei, eu tremia, porque eu entendia que aquilo era uma visão do Senhor. Contudo, eu ainda não sabia o que significava aquilo.
Mas eu quero falar para os amados que toda e qualquer visão que o Senhor dá a esse ou aquele, nós temos que sempre procurar na Bíblia para saber se aquilo que o profeta está falando de fato se encaixa. Amém? Hoje em dia a queda da igreja tem que se acreditar em vários profetas. São várias vozes, várias pessoas falando, e muitas delas estão falando pelo espírito de Satanás. Quando um profeta vier a essa igreja e disser, Deus está me mostrando isso ou aquilo, procure na Bíblia e veja se isso está alinhado com a Bíblia. Se não estiver, jogue no lixo. Eu quero primeiramente abrir a Bíblia para os amados no capítulo 9 de João. Amém? Capítulo 9 do Evangelho. Amém? Capítulo 9 do Evangelho de João. Eu creio que vocês têm um pastor muito instruído, mas nós sempre aprendemos coisas novas. Amém? E eu quero falar para os amados que toda vez que Deus fala, nós temos que encontrar respaldo bíblico para isso. Amém? Capítulo 9 de João, verso 4 diz assim. Capítulo 9 de João, verso 4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus desceu à terra depois da ascensão de Jesus aos céus. E ele hoje, o motivo de nós termos a luz do sol hoje sobre a face da terra, é a presença do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Depois que o Espírito Santo for retirado da terra, juntamente com a igreja, haverá densas trevas, haverá uma tormenta sem precedentes, a qual ninguém poderá suportar. Ninguém poderá suportar aquela tormenta, pastor. Ninguém poderá. Se viver na terra com o Espírito Santo já é difícil, imagina quando ele for retirado da terra. Vai ser difícil. Eu quero abrir outras escrituras para os amados. Eu quero ler Daniel capítulo 12. A minha Bíblia só contém o Novo Testamento. Quero que Deus ilumine a minha mente. Capítulo 12 de Daniel, verso 2, diz assim: e os que dormem no pó ressuscitarão uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. E os sábios refugirão com o fulgor do firmamento, e aqueles que muitos instruíram a justiça brilharão como as estrelas do céu, para sempre e eternamente. Aleluia. Amém? Glória. Graças a Deus, Deus me ajudou. No capítulo 6 de Coríntios, Aleluia. no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, eu quero ler uma passagem para os amados. Capítulo 6 de Coríntios, verso 2 diz assim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2 diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar coisas mínimas? Pastor, quando eu tive essa visão, no dia seguinte eu fui buscar na Bíblia o que ela significava, e Deus me mostrou essas 3 passagens. Deus está falando para a sua igreja nesta hora que o dia, o tempo da graça está acabando. É verdade. E que breve os santos vão ser arrancados da face da terra. E que não muito distante deste tempo, os santos também irão julgar os pecadores desta terra. Agora convém, amados, eu e você olhar para nós mesmos e dizermos: será que realmente somos santos? Será que realmente somos aquilo que nós achamos que somos? Será que realmente temos honrado a palavra de Deus como nós mentimos com os nossos lábios dizendo que honramos? Por que eu falo mentir, irmão? Porque o nosso modo de viver diz se honramos ou não ao Senhor. O nosso modo de falar diz se honramos ou não ao Senhor.
O nosso modo de nos darmos com as pessoas da nossa vida social nos diz se honramos ou não o Senhor. E quando o Senhor me mostrou que aquele evento, é bem óbvio que o Senhor estava falando por parábola, mas Ele me mostrou que o juízo dele está prestes a vir sobre os pecadores da terra e não vai tardar. Mas se você quiser sentir o que eu senti, ver o que eu vi aquelas pessoas sofrendo, fazer, meu Deus, eu preciso me arrepender. Você pode perguntar, Pedro, eu posso estar dentro da igreja e estar em pecado? Óbvio que pode. E é o que nós mais vimos na igreja hoje. Quando nós lemos a leitura oficial dessa palavra, que por sinal é a que eu quero pregar para os amados, com base nessa visão, Paulo, ele escreve a carta de Romanos aos Romanos, no intuito de despertar aquele povo do sono profundo em que eles viviam. Nós sabemos que a sociedade romana era uma sociedade altamente corrompida e existiam alguns falsos mestres já em Roma tentando distorcer o evangelho de Cristo. Roma, nós sabemos que sua cultura era totalmente devassa. Então Paulo começa o capítulo 1 de Romanos exortando aquele povo a se voltar para Deus, pois aquele povo, depois de ter conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, mas resolveram honrar mais as imagens e as esculturas do que o próprio Deus. Resolveram adorar os espíritos da natureza, resolveram adorar os animais, tudo aquilo que se possa imaginar, mas não honravam a Deus. Então a Bíblia fala que Deus, por causa da doença do coração dos romanos, mas não somente deles, mas também de todo ser humano sobre a face da terra, começou a entregar os pecadores, aqueles que não glorificavam a Deus, a seus desejos infames, a seus desejos pecaminosos e mais vis que se possa imaginar. Então Paulo começa a dizer, foi por isso que Deus fez com que existissem homens que se relacionassem com outros homens. Foi por causa disso que Deus entregou as mulheres para se relacionarem com outras mulheres. E assim fazendo receberão o castigo pelo seu pecado. Amado, isso é muito grave. Você sabe que muitos de nós podemos estar sofrendo com algum vício em nossa vida porque não reconhecemos a Deus como Ele deve ser reconhecido? Você sabe que muitos de nós que estamos aqui podem estar sofrendo com algo que faz anos que lutamos para nos libertar porque não damos a glória devida a Deus? Porque muitas vezes estamos dedicando a nossa vida a assistir a algum programa que nos atrai mais atenção do que a própria palavra do Senhor. Estamos dedicando mais o tempo em passar horas e horas no Facebook ou no WhatsApp, ao invés de buscarmos a Deus. E Satanás, sabendo dessas coisas e vendo que não buscamos a Deus, ele vai enviar setas malignas que nos atingirão nas nossas fraquezas e nós nos dobaremos diante dos nossos deuses, que são os nossos vícios. Verdade. E eu temo isso. Sabe por que eu temo isso? Porque um escravo não pode libertar outro escravo, mas um livre pode libertar um escravo. Aleluia. Glória. A igreja que fala em línguas, a igreja que fala em avivamento, é a mesma igreja que está escrava do dinheiro, do pecado sexual, da soberba, da intriga. Por quê? Porque não é liberta. E essa mesma igreja que não é liberta, ela não evangeliza. Sabe por quê? Porque ela é escrava. E porque ela é escrava, ela não conhece o seu Senhor verdadeiramente, porque ela não foi liberta. É verdade. Quando eu prego nas ruas de Pau dos Ferros, às vezes eu fico perguntando, onde é que estão os crentes? Onde é que está o povo que tem que ser salvo e que recebeu uma ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho? Onde é que está o povo que diz que quer ver o poder de Deus, que quer ver o mover do Espírito Santo, mas não consegue sentir a angústia de um pecador que se perde? É verdade. Não consegue nem sequer chorar pelo colega de trabalho, pelo amigo da sala de aula. Não consegue nem sequer se comover quando olha para o pai, vê o pai e a passos largos para o inferno. Eu fico perguntando, meu Deus, cadê a igreja? Cadê a igreja? Mas a igreja está preocupada com roupas caras. A igreja está preocupada com roupas brilhantes e bonitas. A igreja está preocupada em trazer pregadores que saibam falar grego, aramaico, hebraico, língua dos homens, dos anjos, sei lá o quê.
A igreja está preocupada em se vestir bem para poder se apresentar para outras pessoas. E uma coisa que eu não consigo entender, amados, é que dizemos que somos humildes, mas o nosso modo de vestir diz o quão somos soberbos. Porque quando nós devemos vir à igreja, nós devemos vir vestidos de forma humilde, de modo que nosso ser desapareça e que Deus possa se revelar para nós. Hoje em dia eu vejo alguns homens que vêm à igreja parecendo que estão indo para o São Paulo Fashion Week. E algumas irmãs se vestindo de forma tão glamourosa que parece qualquer coisa, menos crente. E como é que você vai ganhar um pecador se o teu jeito não mostra o caráter de Cristo? Como? Chega a ser chocante. E são essas coisas que pairam sobre a igreja e tem feito a igreja dormir um sono profundo. A mesma abraça seus pecados e diz: eu não te largo porque tu és bom. Eu não te largo porque eu gosto de estar com você. Eu não te largo, pecado, porque você faz a satisfação da minha alma florescer. Isso é chocante. Porque Paulo chama esse período de dormência da igreja de noite. E Jesus, na parábola das 10 virgens, chama esse tempo de meia-noite. Aleluia. Por quê, amados? Porque a meia-noite é o tempo em que existe mais escuridão sobre a face da terra. Simbolicamente falando, é o período em que se vê mais pecado na face da terra, dentro da igreja, porque a igreja dormiu, está dormindo um sono pesado. O Brasil sendo assolado com juízos de Deus por causa do pecado da igreja. A igreja diz: nós estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo, nós estamos vivendo o maior mover de Deus sobre a face da terra. Mentira! Mentira! O Brasil está prestes a um bancarrota por causa da igreja, por causa de pastores que saíram com políticos corruptos e colocaram eles no poder. Políticos esses que fizeram alianças com terroristas. Políticos esses que defendem o vagabundo, mas oprimem o homem de bem. E a igreja diz: está tudo bem? Não, não está. Porque se tivesse vivendo um avivamento, não existiria 60 mil assassinatos sobre a face da terra. Verdade. Principalmente no Brasil, na face da terra não, no Brasil. 60 mil assassinatos por ano. Se estivesse vivendo o avivamento, não existiria crise econômica, porque existiria trabalho, existiria empregos, e todos pagariam suas contas em dia, ninguém sofreria. Se estivesse vivendo o avivamento, a igreja estava lotada, as pessoas chorariam buscando a Deus, mas não existe um avivamento. É Mentira de quem falou. É verdade. O que existe é pecado. O que existe é pecado. E esses pecados precisam ser confessados. Quando o profeta David Ward estava em Campo Grande, eu tive o prazer de estar junto com os pastores lá em Campo Grande. Ele falou que a queda da igreja foi o amor ao dinheiro. Porque o que mais nós vemos na televisão são pastores pedindo dinheiro, dizendo que a igreja precisa de dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo outro. Eu até concordo com isso. Mas o que você não pode é barganhar com Deus por causa do seu dinheiro. Porque até o dinheiro que você tem não é teu, é dele. Porque Salmo 24 diz: o Senhor a terra e toda a sua plenitude, isso que nela habita. Tudo é do Senhor. Então, o profeta Davi sempre diz: o Brasil precisa se arrepender dos seus pecados para se livrar da ira vindoura de Deus. E o que mais me choca é que quando a profecia do Zika vírus começa a se cumprir, quem começa pagando as consequências são as crianças. Por que são as crianças? Porque Deus está punindo a geração vindoura. Porque elas também não vão poder procriar. E consequentemente famílias irão entrar em colapso, em extinção futuramente. Alguns se esquecem do que Deus fala em Deuteronômio. As pessoas dizem: não, nós vivemos no tempo da graça, então não fale nada da lei, porque nós somos salvos pela graça. Meu amigo, a graça só se manifestou por causa da lei.
E a lei deve ser cumprida. Eu vou te dizer uma coisa. O que foi que Deus disse a Moisés? Moisés fala para esse povo que se eles fizerem tudo o que eu ordeno, eles serão benditos ao entrar, benditos ao sair. Bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a amassadeira, bendito será a vossa plantação, darei chuva no tempo certo e tudo mais. Não é isso que fala no Deuteronômio 28? Mas a igreja esqueceu que também existem maldições para quem pega contra o Senhor. Ele diz: maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair. Maldito será o fruto do teu ventre. Porventura as crianças que estão nascendo no Brasil não estão carregando a maldição? Por culpa de quem? Do povo que se diz conhecer a palavra de Deus, mesmo assim escandaliza o pecador. E o pecador é próprio e diz: eu acho que eu sou mais justo que ele. Eu nunca vi, em 5 anos de evangelho, eu nunca vi uma geração tão perversa quanto a que eu vejo hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então é por isso que Paulo diz as seguintes palavras: isto eu tenho conhecido o tempo que já é hora de despertar do sono, porque agora está mais perto a consumação da nossa salvação do que quando no princípio cremos. Sabe o que Paulo está dizendo? Amados, por favor, despertem, acordem. O juízo de Deus vem como um trem que não se pode parar. Aleluia. A ira de Deus está vindo como um tsunami que não existe nada que possa combater. A ira de Deus está vindo como um asteroide que quando abater a terra trará total destruição. Quando o Senhor me mostrou o fogo consumindo os pecadores, eu tremi. Porque eu lembrei dos meus pais que não são crentes. Eu não sei porque que uma família de pessoas tão boas Deus alcançou somente eu. E tantas outras pessoas que são melhores do que eu na minha família, porque não me alcançou. E quando eu vi aquele fogo consumir os pecadores, eu disse: meu Deus, a igreja precisa acordar, porque pecadores estão morrendo. Aleluia. Por causa que a igreja não evangeliza. Glória a Deus. Por causa que a igreja não ora mais. A igreja não jejua mais, a igreja já não chora mais. Isso é desesperador, cara. Porque você poderia olhar para teu marido, teu filho, teu irmão e ver que ele está se perdendo porque você nunca falou de Jesus para ele. E ainda dizemos: estamos salvos. Não, irmão, não estamos salvos. Quer que eu diga por quê? Quando o arrebatamento acontece, a ressurreição dos mortos também acontece, a Bíblia chama de santos. Só que o profeta Daniel, no capítulo 12, verso 2, ele diz assim: e muitos que dormem no pó, ressuscitarão para a vida eterna, e outros para o desprezo e vergonha eterna. E os sábios brilharão como o firmamento. E os que a muitos conduziram e ensinaram a justiça brilharão como as estrelas do céu, para sempre e eternamente. Sabedoria, biblicamente falando, fala-se daquele que teme ao Senhor. Salomão diz que sábio é aquele que teme ao Senhor. Eu não tenho visto sabedoria na igreja de Deus. Homens carnais, mulheres carnais, jovens carnais, pecados de todos os lados. Se vê temor do Senhor hoje na igreja, com tanta intriga, com tanta contenda, com tanta carnalidade, se vê temor do Senhor. E há muitos que conduziram a justiça. Sabe o que Daniel está vendo? Aqueles que pregaram o evangelho, libertando prostitutas, libertando traficantes, libertando pecadores das mãos de Satanás, brilharão para sempre eternamente como as estrelas do céu. Eu tive o privilégio de ver por parábolas aquilo que Deus mostrou aos profetas. E não é para todos, são para os santos. São para aqueles que pregam o evangelho, amigo. Se você não prega o evangelho, eu quero te despertar. Você está colocando sua salvação em risco, porque não adianta só vir à igreja. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não prega o evangelho: mas Pedro, eu não tenho dom, eu não tenho chamado. É claro que você não tem chamado, é claro que você não tem dom, porque até a Bíblia você tem preguiça de abrir e saber o que Deus está falando. Eu vou te ensinar um segredo. A partir do momento em que você começar a se debruçar na palavra do Senhor, Ele mesmo colocará a palavra.
na sua boca. Eu lembro que quando eu ainda era novo convertido, as pessoas me menosprezavam pelo fato de eu usar barba grande e cabelos vermelhos e me chamavam de filho do diabo. Porque eu era novo convertido, cara, eu era roqueiro, eu tinha uma vida totalmente contrária à que eu tenho hoje. E as pessoas me menosprezavam e quando eu pensei em sair da igreja, um belo dia, eu cheguei em casa com o coração abatido de tanto ver os irmãos se desfazerem de mim. Porque eu não tinha aparência de crente. Eu disse: Deus, se o Senhor quiser falar comigo, me acorda de madrugada e fala comigo. Quando foi por volta das 3 horas da manhã, eu estava dormindo com minha avó no quarto dela, pelo fato de minha avó ter morrido, e ela estava um pouco abalada, dormi junto com ela no quarto, quando uma luz entra no quarto e vem em direção à minha cama. E eu acreditava que era um fantasma, ou pelo menos o meu avô vinha me visitar. Então eu me virei com medo daquela luz e a avó disse: Pedro, por que você está com medo? Eu sou teu amigo e tu estás na luz. Então quando ele fala essas coisas, se abre uma imagem dentro de mim, eu me via com o microfone pregando para as pessoas e aquela voz dizia: ainda no ventre da tua mãe eu te conheci, e na madre te consagrei, e a geração te dei por profeta. Sabe por que eu estou aqui hoje? Não é por causa que eu sou bom, não. Foi porque Deus colocou isso em mim. E Ele pode colocar isso em você, desde que você se entregue para Ele, se debruce nele e diga: pau dos ferros, arrependa-se. Igrejas de pau dos ferros, saiam do mau dinheiro, saiam dos pecados sexuais, saiam das imoralidades. Porque Paulo fala que no verso 13, as quedas da igreja. O mais interessante, pastor, é que alguns pastores gostam de pregar isso para pecadores, mas Paulo escreveu para pecadores, Paulo escreveu para as igrejas. Paulo está dizendo: crentes romanos, saiam das bebedices, saiam dos concubinatos, saiam das luxúrias e das contendas. Saiam disso. Nós vimos hoje casais se desfazendo dentro da igreja, sabe por quê? Porque alguma irmã que tem um corpo bonito, se acha sensual, coloca roupas apertadas para chamar a atenção de olhos cobiçosos para ela. Mas eu tenho uma notícia: se alguém é vaidosa, se trata dessa maneira. Tanto você como quem te cobiçou será julgado diante de Deus. Paulo, no capítulo 14 de Romanos, ele diz assim: olha, porque todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. E Paulo, em Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 10, diz assim: e todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para pagarmos por tudo que temos feito com o meu corpo, quer seja bom, quer seja mal. Então Paulo está dizendo: amados, despertem, saiam do pecado, porque vocês serão julgados, vocês pagarão por tudo isso. A igreja estava em pecado e Paulo está dizendo: saia desse pecado maldito, saia disso, você está morrendo. Você está morrendo. Você está morrendo. Os pecadores estão morrendo porque os crentes estão morrendo. O mundo está piorando porque os crentes estão morrendo. O Brasil está dentro de um colapso porque os crentes estão morrendo. Eu vou dizer um negócio, irmãos. Essa crise econômica que tem afetado o Brasil também irá afetar a igreja. Sabe por quê? Porque com desempregos, os crentes também serão assolados. E se a igreja é mantida como um aluguel, não vai ter como manter a igreja, porque não vai ter dinheiro para ofertar até anos. Então é tempo, igreja, de você se arrepender antes que o seu culto ao Senhor seja afetado, antes que sua panela seja afetada, antes que sua vida social seja afetada. Sabe por quê? Porque o profeta Jeremias disse, por meio do Espírito Santo, no capítulo, se eu não me engano, 9 de Jeremias: quando uma nação pecar contra mim, eu enviarei contra ela espada, mortandade, enviarei contra ela instabilidade de pão, fome,
e mandarei contra elas pestes. Porventura, pastor, não é isso que o Brasil tem vivido? Porventura a palavra de Deus é mentira? Quem tem falado de avivamento está mentindo. Não vai existir avivamento enquanto houver pecado na igreja. É tempo de se arrepender. Fiquemos em pé, irmãos. É tempo de se arrepender. Eu fico trêmulo quando eu vejo essas coisas, sabia? Porque, amados, nós não temos ideia do que nos espera. Nós não temos ideia. Sabe por que eu choro? Porque eu também tenho um pecado e um dia eu vou me encontrar com Ele. Eu vou me encontrar com Ele, Ele vai me julgar com retidão. Não é porque Ele me chamou para pregar que Ele vai me absolver, não. Ele vai julgar pior que os pecadores, de forma mais rígida que os pecadores. Aleluia, meu Deus. Porque o juízo começa na casa de Deus, Aleluia. E se as nossas injustiças forem maiores do que nossas boas obras, e se os nossos pecados forem maiores do que as nossas boas obras, o que será de nós? Glória a Deus. Quando eu leio o capítulo 10, quando eu leio o capítulo 10 de Hebreus, meu coração treme. Aleluia. Glória a Deus. Meu coração treme porque durante muito tempo eu aprendi acerca de um Deus de amor que sempre vai tolerar o meu pecado, que sempre vai tolerar tudo que eu faço, que sempre está disposto a perdoar. É verdade, a misericórdia de Deus não tem fim, mas ela pode ser interrompida. Porque eu posso simplesmente um dia estar andando pela rua e uma bala perdida me alcançar. Verdade. Um carro desgovernado me atingir. E se naquele dia eu me encontrar em pecado, eu aparecerei diante de Deus para ser julgado sem misericórdia. Olha o que diz no capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreus. No verso 30. Diz assim: conhecemos de fato aquele que disse: minha é a vingança e eu retribuirei. E ainda mais diz: o Senhor julgará o seu povo. Lembrai-vos dos dias passados, nos quais, depois de seres iluminados, suportaste um grande e doloroso combate por causa das tribulações. Deus ele tem tratado conosco usando as dificuldades para que a gente se volte para Ele. E se nós só olharmos e reconhecer o modo de Deus nos tratar, nós morremos em pecado, não haverá misericórdia. Porque no verso 29 diz assim: olha, de quanto maior não será o castigo a de merecer aquele que tiver pecado contra o Filho de Deus e tiver considerado imundo o sangue do novo pacto, pelo qual foi santificado, e tiver ultrajado o Espírito da graça. Sabe o que Paulo, o escritor misterioso, ninguém sabe se foi Paulo, se foi Apolo, ou se alguém que não deixou seu nome registrado nessa carta diz: se vocês, depois de terem conhecido o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda resolvem viver de forma totalmente pecaminosa, sem sensibilidade ao pecado, sem reconhecer que estão errados, vocês cairão nas mãos de um Deus irado. É verdade. Tente imaginar, irmãos, agora, nesse exato momento, o arrebatamento acontecendo, ou o julgamento das nações acontecendo, e anjos te pegando de um lado e do outro, e te levando à presença do trono de Deus para você ser julgado. E enquanto você vai para a presença de Deus ser julgado, os céus e a terra estão desaparecendo. Porque o profeta Daniel disse que quando o trono de Deus se estabelece na terra, os céus e a terra fogem e não encontram um lugar para se esconder. Já imaginou você sendo levado para ser julgado e os céus e a terra passam por você dizendo: fujam, por favor, a ira do Cordeiro de Deus chegou. E você naquele dia não vai ter com quem contar. Vai ser você e Deus. Amém? Amém? Vai ser só você e Deus.
teu chamado ainda está aceso. Não existe pecado que não tenha perdão. É melhor cair nas mãos de um Deus amoroso agora do que daqui a qualquer momento, por intervenção da morte, cair nas mãos de um Deus irado. Você quer voltar para Jesus? Sabe? Você quer, meu irmão? Você quer voltar para Jesus hoje? O chamado está de pé. É uma decisão sua. Porque ainda nesse verso existe uma palavra que diz assim: pois o justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não se agradará dele. Mas quando nós voltamos para a presença de Deus, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, me põe na condição de justo e me livra do julgamento eterno. É verdade, Deus. Está de pé as nossas promessas. Você quer voltar para Jesus hoje? Espero que Jesus te conceda uma nova oportunidade. Mas agradeço a Deus por Ele ter te usado como mediador para esse encontro. Que Deus abençoe o pastor Odair, o seu corpo integral, a sua igreja. E que tenhamos em mente, amados, uma coisa: o Brasil precisa entrar em arrependimento. Então, com a permissão do pastor, eu convido aos amados para que no dia 22 de abril nos ponhamos diante do Senhor em jejum pela nação brasileira. O Ministério da Arrependimento e Santidade do Brasil vai estar em jejum e oração, e estamos convidando as demais igrejas para entrarmos em jejum e oração diante de Deus. A pão e água não, sem água, sem comida, porque precisamos nos humilhar diante do Senhor. Aleluia! É verdade, é necessário. É necessário se arrepender. Agradeço pela oportunidade. Espero que Deus nos conceda outras oportunidades de nos encontrar. Entendam, amados, o tempo da graça está acabando. Logo, logo os santos serão tirados da terra. Os mesmos julgarão os pecadores. E todos aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo cairão nas mãos de um Deus irado. Verdade. Que Apocalipse relata que pisará um grande lagar de vinho e será espalhado sangue por tudo quanto é lado. Medite nisso. Deus abençoe. Deus Verdade, abençoe. Jesus.